Bom dia, pessoal. Hoje na aula, desculpa aí o atraso. Como eu disse, eu tava ocupado, mas vamos lá, né? Tava ocupado com um artigo aí, mas depois eu mostro para vocês. Bem, então na aula passada, nós vimos que o acréscimo de pressão determinado por um certo fluido em movimento, que tem a ver com a nossa onda, ela vai depender da densidade de energia, da velocidade ao quadrado, o pacote de onda, né, K, e a amplitude máxima dentro daquele deslocamento. Então, se você assistir a aula anterior, você vai ver que esse nosso acréscimo de pressão está associado, obviamente, a essas variáveis, certo? Então, o que eu quero que vocês lembrem é que hoje nós vamos falar de potência. Então, a potência a gente já viu lá da mecânica, que potência pode ser determinada como sendo o quê? Sobre a razão entre o trabalho dividido pelo tempo. Então nós vamos usar a mesma definição aqui, mas esse trabalho ele pode ser uma determinada força vezes um deslocamento, né? Obviamente um deslocamento no mesmo sentido de atuação da força, dividido por esse ΔT. Veja só que eu mudei de ΔT para ρT, porque eu estou supondo, obviamente, que esse deslocamento ρS, esse deslocamento ds, não dependa única e exclusivamente somente da posição e do tempo, mas de outras variáveis também. Então, por isso que eu fiz questão de colocar ele em função de uma derivada parcial. Então, esse deslocamento é num determinado tempo de certa massa de quê? De nosso fluido. Então, lembra que eu estou falando para você de ondas sonoras. Então, onda sonora, o som é uma onda o quê? Mecânica. Ele precisa de um meio para se propagar, né? Então, essa propagação ocorre geralmente em cercas de quantidades de massa, de fluido. Obviamente que isso pode ser um líquido, a gente sabe que pode ser um sólido, obviamente que não vai ter essa mesma característica, mas até porque vai depender do fator de Young, que eu mostrei na aula passada, para calcular a velocidade das ondas em sólido. Mas a gente está sempre falando aqui de quê? Do fluido. Então, o caso generalizado do fluido vai nos levar sempre ao entendimento maior, o entendimento, digamos assim, mais amplo de toda a ondulatória, toda a parte do som. Tudo bem? Então, eu vou chamar isso de velocidade U. Esse ρS, ρT, eu vou chamar de velocidade U. Para não botar V, porque esse é o deslocamento da massa, não é a velocidade que o fluido pode ter totalmente dentro de um tubo, que é o caso que eu falei da aula passada. Mas necessariamente que seja a velocidade de escoamento, vamos dizer assim, vocês lembrando lá da parte de fluidos. Então, mas a gente viu que esse deslocamento ele pode ser escrito em função de um S de x e de t. E a gente já sabe que ele tem um formato de S0, ou seja, uma amplitude, cosseno de x menos ômega t. Isso é o que, pessoal? Isso nada mais é do que um MHS, né? Lembra que eu falei? É um MHS da massa de fluido que oscila entre as regiões de máxima compressão e mínima compressão, que naquele desenho, se você assistir na aula passada, você vai ver que são as cristas das ondas dentro do fluido. Ora, se eu fizer a derivada parcial de S com respeito a t, eu vou encontrar o quê? A derivada do seno, que é esse U, né, que eu chamei de U. A derivada do seno é menos cosseno, então vai ficar o ômega sai, né, porque está em respeito, lembrando aqui, está em respeito a t. Então, esse menos ômega t vai ser derivado de dentro, ele vai sair negativo, mas a derivada do cosseno já é menos seno, então eu encontro que esse meu U vai ser ômega S0, sendo de kx mais ômega t, tá certo? Então veja bem, a nossa amplitude, a amplitude do deslocamento depende de um cosseno, mas a nossa velocidade depende do seno. Então a gente pode, então, portanto, definir que a nossa potência é F, já viu, S ds dt, então ela vai ficar igual a FU. Mas esse U pode ser escrito como o quê? Ou melhor, esse F pode ser escrito como o quê? Esse F pode ser escrito como, lembrando que pressão é força sobre área, então ele também pode ser escrito como um acréscimo de pressão, peraí, deixa eu voltar aqui, um acréscimo de pressão vezes a área
do cilindro onde o fluido está escorrendo. Então, se você não lembrar, tem o desenho da aula anterior. Então, fica claro agora que a nossa potência, ela depende da área, veja só, depende da área e da velocidade de escoamento. E essa taxa, esse acréscimo de pressão, lembrando que esse P aí não é peso, não é potência. Então por isso que eu faço questão de botar pote, para não perceber que é igual a P aqui de pressão. Tá certo? Lembra que eu falei que o som é mais fácil ser categorizado como uma onda de pressão. Lembra disso que eu falei? Então, por isso que a gente não vai sempre definir todas as grandezas ondulatórias para o som, sempre apenas como na corda, que é um meio material. Então, se você observar, o nosso U, como eu mostrei lá no slide anterior, ele depende, né? Tá aqui, ó, tô colocando, ele depende do seno. O U a gente sabe que é o V. Mas o nosso ΔP, que eu comecei, também depende do seno. Ou seja, são proporcionais a essa grandeza seno. Ou seja, essa potência ela pode ser agora determinada como uma potência oscilante, né? Até coloquei potência oscilante. Por que oscilante? Porque agora ela depende do seno de uma fase, que é a velocidade, e também da fase do acréscimo de pressão. Então esses dois fatores aqui, ó, seno e seno, que vão entrar aqui, vai dar um caráter de seno quadrado à potência. Por isso que eu disse que ela é oscilante, ou seja, ela vai oscilar com uma amplitude muito maior do que seno, aqui, né? Porque agora é seno ao quadrado. E sempre o quê? Positivo, não é isso? Então essa potência oscilante eu posso escrever então agora melhorando, substituindo quem é cada qual aqui nesse termo, que a gente já viu, ΔP, A e U. Então eu posso escrever como sendo A, ΔP máximo, a amplitude do deslocamento da onda de pressão, ρV seno quadrado de Kx menos ômega t. Então, se você ver aí, ó, nós temos agora uma forma de representar a potência como uma potência oscilante. Isso gera um problema. Por quê? Porque a potência, geralmente, a gente viu que a potência ela é uma grandeza média. Nós definimos toda essa unidade, toda essa grandeza física, nós viemos de trabalho dividido por tempo. Então, trabalho dividido por tempo, ele é uma potência média, já é média por si só. Então não tem muito, até tem significado, mas não tem muita prática colocar ela como seno em função do seno, tá certo? Não tem muita função. Então o que eu tenho que fazer é gerar agora uma ideia de potência média. Então o que seria essa potência média? Ora, o teorema do valor médio, eu não vou discutir aqui, eu não sei se vocês viram em cálculo, mas o teorema do valor médio, ele tem uma relação interessante para grandezas que dependem da amplitude do seno. Então veja só, quem não viu, infelizmente vai ter que aceitar de alguma forma, eu simplesmente falar isso, e eu vou representar essa potência média por, obviamente usando aqui que eu vou colocar, né, teorema do valor médio. Então, eu vou representar essa potência por colchetes. Geralmente, habituem-se. Todas as grandezas que vêm como média, elas vão vir com esses dois colchetes na frente e atrás. Potência média. Mas também não deixa de você também colocar como potência barra, que é a média também estatística, né? Então, pelo teorema do valor médio, o valor médio de uma função seno quadrado é meio. Então, quando eu trouxer toda essa função para um valor médio, esse seno ao quadrado, ele vai dar um valor médio de 1/2. Bem, quem não tiver essa dúvida, dá uma pausa aí no vídeo, procura no YouTube, teorema do valor médio, caso do seno quadrado, que vai ver que a função seno quadrado, ela tem um valor médio para ângulos θ, sempre de 1/2 do valor máximo. Tá certo? Tudo bem? Então vamos lá. Então ela vai ficar igual a 1/2 da potência geral, né? Então, como eu disse aí, ó, vou botar devido à integral de seno de π quadrado de θ, dθ, isso é igual a π sobre 2. Obviamente que aqui eu estou colocando π sobre 2,
mas ele não vai aparecer aqui. Ele não vai aparecer aqui porque aqui esse seno, essa fase não é a fase angular como essa, né? Aqui é uma fase, digamos assim, física. Então, esse π ele é substituído, obviamente, por 1. Então, por isso que fica 1/2. Então, agora a minha potência média, né? Vou colocar assim, potência média, que é o que vai nos interessar. Ela agora está em função de quê? Do acréscimo de pressão de amplitude, né? Ou seja, a pressão máxima de uma determinada amplitude ao quadrado, vezes a área, né? Que eu não posso esquecer, dividido por 2ρV. Então, isso aí mostra como que a potência sonora, né? A potência sonora pode ser escrita com respeito aos acréscimos de pressão, né? Tá aqui os acréscimos de pressão ao quadrado, vezes a área dividido por 2ρ, ou seja, a densidade de energia, V, ou a densidade em si de matéria. Então, se você observar, isso é de difícil deduzir, é complicado ver isso. Então, para isso, a gente cria, na ondulatória em geral, eu não falei isso lá na parte de ondas, mas a gente faz o artifício de procurar uma grandeza nova chamada de intensidade. Então, o que é a intensidade? Intensidade não importa se é só intensidade radiativa, ou seja, para ondas eletromagnéticas, mas para ondas sonoras, eu posso também determinar uma grandeza chamada de intensidade. Então, eu vou chamar a intensidade de I, é a razão, né? Então, fisicamente, a intensidade ela é a razão entre a potência média dividido pela área. Então, na nossa equaçãozinha anterior aqui, ó, é só eu pegar essa área e trazer para cá dividindo essa grandeza nova, potência média dividido pela área, nós vamos chamar de intensidade. Então, eu tenho que a minha intensidade nada mais é do que ΔP quadrado, deixa eu voltar aqui, ΔP quadrado sobre 2ρV. Essa é a intensidade sonora, tá certo? Isso é uma grandeza importante para a onda, para todo tipo de onda, mas é uma grandeza que não está associada necessariamente, viu, pessoal? Não está associada necessariamente só à parte de ondulatório, mas sim também a parte de ondulatório, melhor, de som, mas sim também toda a parte de ondulatório, tá certo? Então vamos em frente. Então essa intensidade, eu posso melhorar ela, a cara dela aí, né? Essa intensidade sonora. E essa intensidade sonora, ela é mensurável. Isso que a gente consegue medir. Então, por exemplo, o silêncio puro, né, que a gente acha, ele tem um valor de potência por área. Ou seja, um valor qualquer de potência, uma determinada energia em razão do tempo, em determinada área. Então, o silêncio, ele tem um I0, uma intensidade zero de 10 a menos 2 watts por metro quadrado. Opa, eu coloquei aqui, coloquei bem aqui, esse quadrado aí tem que ir embora, né? Deixa eu apagar aqui esse quadrado. Pronto. Então, essa potência do silêncio, ou seja, sem ruído qualquer, ela já emite, ela já irradia certa potência sonora por metro quadrado. Tá certo? Então tem isso. E aí a gente vai criar agora, ou melhor, vai deduzir agora uma grandeza, já que eu não faço sentido eu falar em intensidade pura, a não ser no caso do silêncio, mas a intensidade ela vai estar relativa a um determinado lugar, né? Então assim, comparado com um determinado lugar, um lugar é ruidoso ou não, dependendo do sound level, ou nível sonoro. Talvez seja a principal unidade do som, ou melhor, a principal característica do som que a gente deve entender, que é o nível sonoro. Então nós vamos definir esse sound level, SL, tá? Como sendo 10 logaritmo de quê? Da razão entre a intensidade desejada num determinado lugar pela intensidade padrão, que é a intensidade do silêncio. Então veja bem, 10 log. Por que 10 log? Porque essas grandezas aqui, elas vão ser bem grandes.
Obviamente a do ruído é 10 a menos 2, é pequeno, mas qualquer outro valor de I, ele vai estar valores de grandes valores de energia por tempo, ou seja, de potência, dividido por uma área quadrática, não necessariamente grande, onde essa razão sempre vai ficar comprometida. Então, o que eu faço? Eu coloco um log para me dar um número, porque aqui vai dar uma razão de duas potências de 10, geralmente, e um número. E multiplico por 10, para ficar uma grandeza mais enxuta. Então, esse I é a intensidade a ser medida. Então, esse I é a intensidade sonora a ser medida num determinado ponto, num determinado lugar. E assim nós podemos ver que esse silêncio tem um nível sonoro de quanto? De 0. Então, se você substituir aqui, nessa parte, se você substituir o próprio 10 a menos 2, aqui, sobre 10 a menos 2, vai dar 1. Log de 1 na base 10 é 0. 0 vezes 10 dá 0. Ou seja, o nível sonoro do silêncio é 0. Não existe, não há nível sonoro nenhum no silêncio. Mas há energia, viu? Há energia, mas o nível sonoro do silêncio é 0. Então essa grandeza ela é importante porque ela é a que mede, por exemplo, se um lugar é muito barulhento ou não. Então nós temos vários aparelhos que conseguem medir essa intensidade sonora, esse nível sonoro. Quer dizer, intensidade não, nível. Que são os decibelímetros. Inclusive está lá na sala, quem quiser por acaso conhecer, eu posso apresentar. Ele está lá disponível para ser usado, inclusive. Então, por exemplo, para você ter ideia, um ruído, né? Um ruído de carro, de motor do carro, essa razão aí, como eu disse, né? Ela já começa com 100 vezes. Por quê? Porque o I0, que é 10 a menos 2, quando ele aparecer aqui embaixo, ele já vai, divisão de potência em mesma base, conserva a base, subtrai expoentes, né? Já tem 10 a menos 2, menos 2, já vai dar 10 a 2, ou seja, já vai começar 100 vezes maior, tá certo? E a unidade, isso é interessante, a unidade de nível sonoro é o famoso Bell, em homenagem a Graham Bell, né? O inventor do telefone, não é isso? Então, esse SL é essa razão, como eu disse. Esse 10 eu vou botar porque é a 10ª parte. Então, a unidade geral de sound level é o decibéis, ou seja, 10 vezes a parte do Bell, em homenagem, como eu disse, a Graham Bell. Então, vamos aqui só um exemplo para você ver. Imagina que eu tenho um barulho qualquer, que a intensidade sonora, por exemplo, seja de 10 watts por metro quadrado. Aí eu pergunto, será que o nível sonoro é alto? Faz muito barulho? Ou seja, para cada metro quadrado de área ou de onda sonora progredida, eu tenho 10 watts. 10 watts é muito ou é pouco? Vamos ver. A gente não consegue ver isso, né? Então, esse sound level vai ser 10 log de 10 a 1 sobre 10 a menos 2. Isso vai dar o quê? Vai dar um... Esse log aqui vai dar um log de 10 a 3. Log de 10 a 3 aqui, ó. O 3 vem para frente, o log de 10 é 1. Então fica o quê? Um sound level de 30 decibéis. E aí? É muito? É pouco? É isso que eu pergunto. Você tem ideia? E aí? É pouco? É muito? 30 decibéis? Ora, pra você ter ideia mais ou menos, um relógio de parede, né? Aqueles tic-tac, 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 ou então um pingo de goteira, enfim, geralmente possui um nível sonoro de 10 decibéis, tá entendendo? E o interior de uma igreja, por exemplo, em silêncio, né? Já que é fechado, né? Aproximadamente 20 decibéis. Uma conversa meia voz, eu vou botar essa tabela, ela tem aproximadamente entre 30 e 40 decibéis. Um tráfego intenso em uma avenida como a Salgado Filho, ela tem geralmente 10, ou melhor, 10 não, tem 90 decibéis. Uma britadeira, uma danceteria, por exemplo,
e um avião a jato aterrissando, eles vão ter um nível sonoro já superior ao nível sonoro do que a gente chama de limiar dador. Então, o que é o limiar dador? Então, o limiar dador, ele vai ser um gráfico, vai ser um limite de nível sonoro que não gera desconforto. Então, até essa parte de aproximadamente no ser humano, né, que tem a ver, obviamente, com a frequência, não vou entrar aqui nessa discussão, mas o limiar dador, geralmente com a frequência audível, que é a nossa frequência entre 20 e 20 mil Hz, o limiar dador gira em torno de 120 decibéis. Tá certo? Isso pode ser uma questão de prova. Eu quero saber qual é a intensidade sonora do limiar dador numa determinada frequência. Tá certo? Se quiser, depois eu até faço. Aí. Bem, então vamos aqui para um problema. É um problema simples. Depois dessa parte que eu fizer o problema, porque eu primeiro faço o desenho da aula e depois eu boto as coisas, o áudio. Então no finalzinho eu coloco aí para vocês verem o valor da tabela de ruído e tabela de intensidade sonora, de medir a intensidade, o nível sonoro de um determinado lugar, tá certo? Bem, então no final eu coloco a tabela, que aí você vai ver a tabela de vários níveis sonoros, associado obviamente com a sua intensidade, tá certo? E esse nível sonoro é o que vai definir se um som é forte ou é fraco. Então, dependendo da quantidade de decibelímetros que um som pode emitir, ele vai ser um som forte ou um som fraco. Existe uma região, também posso colocar esse gráfico, uma região onde mostra o nível sonoro em função da frequência. Não vou cobrar isso de você, tá certo? De vocês, mas é importante saber essa região sonora e limite da dor. Então, o som é caracterizado como forte ou fraco graças ao seu nível sonoro. Entendido, pessoal? Então, graças ao nível sonoro de um determinado som, é que a gente vai saber se ele é forte. Então, como eu estava dizendo, a gente vai... eu vou botar no final a tabela. Então, vamos ver esse problema aqui. É o problema 21, lá do Resnick. Está na página 139 da edição 4. Então, ele diz assim: encontre a densidade de energia, Rho, de uma determinada onda sonora a 4,82 km, ou seja, de distância de um sistema de alarme nuclear de 4,2 kW. Isso é o que? Nossa potência. Supondo que as ondas sejam esféricas e que a propagação seja isotrópica sem absorção pela atmosfera. Então, isotrópica, ou seja, a onda vai se propagar normalmente em toda a extensão toda a extensão desse comprimento L aí que a onda possui, tá certo? Então, como eu estava dizendo, vamos aqui voltar. Eu fiz um pause aqui para refazer o problema, uma parte dele. Então, ele está querendo que você encontre a densidade de energia, Rho. Mas quem é essa densidade de energia? Ora, eu posso escrever densidade de energia como sendo a energia por volume, não é isso? Se fosse uma densidade lá acústica, uma densidade qualquer lá de massa, seria massa sobre volume. Só que ele quer uma densidade de energia. Então eu vou escrever como E dividido por V. Mas a gente sabe que essa energia é potência vezes um determinado tempo. Veja só, eu voltei aqui só para explicar aqui o que eu fiz. Eu estou colocando em função das derivadas, porque fica mais fácil ver que a derivada da energia, dE, é potência vezes dt, porque se eu passar o dt dividindo, a potência é a potência média. Lembram disso, né? Então eu estou colocando como a densidade pode ser, ao invés de ser toda a energia por todo o volume, eu vou pegar só uma parte da energia por parte do volume, supondo que o sistema é isotrópico, como o problema falou, né? Ou seja, é todo igual em toda a sua extensão. Então eu posso escrever que o tempo também, né? Já que vai ter aqui a questão do tempo, eu também posso escrever o tempo como sendo um deslocamento dx da onda sobre a velocidade. Lembrando aqui, né, obviamente, que se eu trocar o dt e o v de posição, eu tenho que ver dx dt, que a gente sabe. Né? Ou seja, então esse meu ρ aqui agora, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser potência vezes dx, que é o meu dE, né?
potência vezes dt, aí só que aí dt eu vou subir dxv, ó. Volume vezes velocidade. Olha como ficou engraçado, né? Ou seja, a densidade de energia depende da potência do deslocamento de um quê? De volume vezes velocidade, de um fluxo de energia, né? Ou seja, de um fluxo de fluido que está carregando essa energia. Então, como é uma esfera, ele diz para considerar a esfera, lembrando que o volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo. Então, se eu quiser calcular o volume de uma onda, supondo só uma, né? Que ele fala assim, que ela é de uma onda só. Ele não falou o problema aqui, ó. Se a gente olhar aqui, ele falou assim, de uma onda só. Então, a onda, vamos supor que ela anda L, mas ela vai andar um determinado deslocamento dx. Então, se eu quiser calcular esse volume, essa diferença de volume, fica claro que esse volume de duas camadas esféricas separadas por uma distância dx. Então, eu fiz aqui o desenho, ó, de duas esferas. Estou colocando aqui o espelhamento aqui para parecer que é uma esfera mesmo. Então, essa minha primeira esfera, ela tem um comprimento quanto? Ela tem um comprimento L. E aí eu estou exagerando, obviamente, ela vai ter um deslocamento dx, né? Então, ou seja, a onda externa, supondo esférica, ela vai ser igual a L mais dx. Então, quem seria essa diferença de volume? Veja só. Quem seria esse volume aqui que eu estou achurando? Ó? Só essa parte, porque é de uma onda só. Estou supondo que a onda nasceu lá no elemento que criou a onda. Pum, só teve essa parte de onda, né? De massa, de volume que foi expandida. Então, se eu quiser calcular o volume dessa parte, é só calcular o volume de fora menos o volume de dentro. O que vai ficar aí uma parte algébrica simples, 4/3 de πr de L dx ao cubo, menos o volume de fora, ou melhor, de dentro, que é L cubo. Tá certo? Então vamos voltar aqui e te explicar de novo. Então se eu quiser calcular o volume dessa parte que eu achurei, vai ser o volume da esfera maior menos o volume da menor. Não é? Isso aqui não é um plano, pessoal, é uma esfera, tá? Desculpa até estar colocando assim, mas é porque eu não queria perder espaço. Então eu pego o volume dessa total, da esfera maior, que vai ser 4/3 de π L mais dx ao cubo, menos o volume da interna, que é 4/3 de π L ao cubo. Então, se eu botar 4/3 de π em evidência, vai ficar essa forma aí. Tá certo? Ora, mas vamos lembrar também que se eu pegar um determinado produto notável, quem é A mais B ao cubo? Isso é A ao cubo mais 3 vezes o quadrado do primeiro segundo, mais 3 vezes o quadrado do segundo primeiro, mais o segundo ao cubo. Então, assim, o meu rho pode ser escrito como 3 potência dx, já fazendo a divisão por 4/3 de πr ao cubo, né? Aí o 3 vai ficar no numerador. Então vai ficar 4π V0 L mais dx ao cubo menos L ao cubo. Então tá aí. Quem seria a minha densidade? Que vai ficar em função desse dx. Vocês estão entendendo mais ou menos que eu estou fazendo esse dx? Porque ele vai fazer uma generalização no final. O problema é que a gente pode usar limite. Aí você vai ver por quê. Então vamos lá. Se eu expandir isso aí, vai ficar 3 potência dx. Abrindo esse produto notável aí. 4/3 de π V0. L ao cubo mais 3L quadrado dx. Mais 3L dx quadrado. Mais L mais dx ao cubo. Menos L ao cubo. Então dá pra gente fazer certas simplificações aí, né? Em cima e embaixo. Por dx. Colocando em evidência, né? Obviamente, aqui vai ficar faltando não dá para botar em evidência, mas fazendo uma simplificação, deixando todos os outros que não tem dx, deixando todos eles sobre dx, né? Então, se eu simplificar aí, ó, o L ao cubo também vai embora, né? Então, agora eu tenho que minha densidade de energia, ela pode ser escrita em função desse dx. Mas o limite, quando esse dx, ou seja, for igual a zero, ou seja, se você quiser saber a densidade de energia, quando a onda acabou de sair, ou seja, naquele dx sendo zero, ou seja só uma fina casca de onda, só uma parte dela. Então esse dx vai tender a zero. Então se eu fizer isso aí, ó, tendendo a zero,
esse L ao cubo vai embora, né? Que eu esqueci de colocar aí, ó. 4/3 de π. Ó, esqueci de colocar, tá aqui, né? Tô colocando agora, ó. L ao cubo, L ao cubo. Aí quando ele cancelar, ficou todo mundo em função de dx, por isso que foi embora. Tá vendo? Esse aqui tinha ido embora com esse. Aí ficou 1, 2, ficou 3 termos em função de dx. Por isso que eu já simplifiquei. Aqui ficou o quadrado, que é o cubo. Então ficou dessa forma. Entendido? Porque se dx tender a zero, esse termo aqui não tem. Ou melhor, esse termo aqui já não tinha dx, só ficou 3L quadrado, é o que vai ficar. Esse aqui ficou com 1 dx, mas se ele tender a zero vai ser zero. Esse ficou ao quadrado a zero, zero mesmo. Então só ficou esse cara, só esse cara que venceu aqui, nesse limite. Então eu encontro que a minha densidade de energia vai ser 3 potências sobre 4π V L quadrado. Então, se eu simplificar aí, eu encontro que minha densidade média de energia, ela vai ficar potência sobre 4π V0 L quadrado. E olha como é óbvio, ela tinha que ser, porque potência, a densidade de energia vai ser, não é média? Então ela vai ter que ser a potência média, obviamente, e 4π L quadrado é o que, pessoal? 4π L quadrado é área, né? Então tem que ter uma potência dividida por uma área. Então essa é a densidade de energia, que fica fácil se eu quiser encontrar agora qualquer coisa relacionada com a intensidade. Mas não é o caso aqui, ele só queria essa densidade média de energia. Esse problema é um problema de dedução, problema interessante, não é fácil esse problema. Talvez seja o problema mais difícil lá no capítulo 4. Existem vários solucionários na internet, eu já indiquei o solucionário do professor Anderson para alguns alunos. Mas ele lá passa muito rápido, então é bom você dar uma olhada, refazer esse tipo de problema. Pode ser que eu cobre uma coisa assim na prova, entendido? Bem, pessoal, como eu falei que eu ia colocar algumas coisas no final, então tá aqui. Então eu estou colocando aí, por exemplo, uma imagem que mostra aí os determinados tipos de sons produzidos e os sons audíveis. Então veja só, geralmente os animais eles produzem sons que estão em faixas menores para produzir, ou seja, falar, mas eles têm um espectro maior de audição. Então tá aqui alguns animais, entendeu? Então se você for ver o ser humano, ele produz sons entre 85 a 1100 Hz, que é Hz, frequência, na fala, mas o som audível, ou seja, que ele escuta, vai de uma faixa extensa, de 20 a 20 mil. Tá certo? Olha só como é engraçado o cachorro aqui, ó. O cachorro vai de 15 até 50 mil. Então, o som audível que o cachorro tem, o espectro é maior do que o do homem. Então, por isso que os fogos de artifício, quando é solto no cachorro, não é medo, ali é irritação, ali é dor. Pode estar gerando dor, né? Obviamente que isso aqui é uma média, não é para todos os animais iguais, então é uma faixa, né? Audível e tudo. Olha só o golfinho. O golfinho ele está entre 150 e 150 mil Hz, os sons audíveis dele, e uma pequena faixa de produção de som. Ou seja, nós não vamos conseguir se comunicar com o golfinho, não tem a mesma frequência, né? Então veja só como é engraçado. O gato, o cachorro são bons animais porque a faixa audível dele, ou seja, a faixa verde aqui dele, e a faixa de sons produzidos, ela é muito coerente com a fase do homem. Por isso são animais bons. Olha, veja só o morcego. Como é engraçado, ó. O morcego, ele tem sons audíveis entre 1000 e 120 mil, ou seja, uma faixa muito grande, né? Mas eles produzem sons que nós não escutamos. Então, ou melhor, até escutamos, né? Aqui só que tá 10 mil aqui é porque ele colocou o desenho tá errado. Aqui é 10 mil, mas é 20 mil. Mas o nosso som, a nossa fala, que vai de 85 Hz a 1100, é muito pouco coincidente com a faixa do som do morcego. Então ele escuta muito pouco a nossa frequência. Tá entendendo? Porque o limite superior da nossa fala é 1100 Hz. Mas a frequência que o morcego escuta vai de 1000 a 120 mil. A gente não fala acima de 1100 Hz de frequência. Tá certo? Então tá aqui alguns animais, né? O ouvido humano, o som audível vai de 20 a 20K
né? De 20 a 20K, ou seja, de 20 Hz a 20.000 Hz. O morcego, por exemplo, emite ultrassons e a aranha, por exemplo, infrassons. Os sons musicais, eles estão com frequências entre 20 e 5.000, né? Acima de 5.000 Hz, veja só que essa faixa de 20 para 5.000, ela é muito pequena comparada com essa, né? Obviamente que aqui o desenho não está ajudando, mas os sons desagradáveis são maiores, tá certo? Se você observar bem. Bem, coloquei aí alguma tabela para mostrar para vocês, ó, o valor de intensidade sonora. Tá aqui a nossa intensidade sonora e o nosso nível sonoro. Veja só, um relógio na parede, tic-tac, ele não é silencioso. Ele tem uma potência, uma intensidade, né, uma potência por área de 101 watts por metro quadrado. Isso, se você fizer a equação lá do sound level, você vai encontrar 10 decibéis. Veja só como é engraçado, ó. Daqui para cá, de 101 para 102, houve o acréscimo de uma unidade na intensidade. Uma unidade somente, ó. Mas o nível sonoro no interior de um templo já é 20 decibéis, ou seja, o nível, por isso tem aquele 10 lá, sobe 10 unidades para cada uma unidade aqui. Vou até mostrar, vou até marcar aqui, ó, para cada uma unidade que subiu aqui, o nível sonoro subiu 10 unidades, tá certo? Então nós temos aqui também uma conversa meia voz, que eu disse que era entre 30 e 40, já é 104. Avenida em tráfego intenso, de 70 a 90 decibéis. Uma britadeira, 100 decibéis, ou seja, ó, já aumentou 10 vezes, tá vendo? Ó? Um aumento de 10 vezes, vou mudar aqui o lápis pra você ver, ó. Daqui para cá aumentou quantas vezes? 10 vezes. Também aumenta 10 vezes, tá certo? Então, uma deciteria, por exemplo, ó, ela fica no limiar da dor. Esse valor aqui é o que a gente vai chamar de limiar da dor. Vou mostrar no próximo slide, tá? Então, no próximo slide eu vou mostrar aí que isso é o limiar da dor, 120 decibéis, tá certo? Então, um avião a jato, ó, ele passa, transcende o limiar da dor. E observe que não aumenta tanto assim. Tá aumentando daqui para cá o quê? 2 unidades, ó. Mas aumentou 20 a mais. Tá certo? Parece ser pouco, né? Mas o sound level é que mede justamente o limiar da dor, ou seja, onde estão os sons bons e agradáveis. Bem, no nível sonoro, aqui a gente tem o nosso nível sonoro. Aqui, inclusive não está colocado, mas eu vou colocar aqui, ó. Aqui é nosso SL. Ele até coloca aqui nível de intensidade, né? Bem, não gosto muito de usar esse nome, nível de intensidade. Mas, em relação agora à nossa frequência. Está aqui a frequência, ó. Então, eu tenho o meu SL em função da frequência. Observe que eu tenho uma região. Eu tenho regiões porque os sons audíveis do homem vão de 20 até 20.000 Hz. Então, por exemplo, a região da fala que a gente conversa, ela está dentro de uma região de frequência audível, ou seja, vai de 200 até mais ou menos 10.000 Hz de frequência, e um limite inferior de 20, ou melhor, de 40, menos de 40, 30, por isso que eu disse que era 30, de 30 até mais ou menos 80 decibéis. Então eu estou olhando para essa região aqui, ó, a região da fala, essa região amarela. Deixa eu mudar a cor aqui da caneta. Então tá aqui a região da fala. Ela vai de frequências de 200 a 10.000, mas o limite inferior vai de 30, mais ou menos, né? 30 por aqui, ó. 30 até 80 decibéis. Tá certo? Já ouviu dizer que tem gente que é irritante quando fala? É porque tem gente que quando fala, além da frequência... Veja só, quando eu tenho frequências aqui, ó, vamos prestar atenção nesse gráfico. Frequências de 1.000 Hz até 6.000 Hz. O limiar da dor, ele é abaixo de 120 decibéis. Então tem gente que fala muito nessa frequência, mas que tem uma potência sonora, ou seja, tem uma intensidade alta, o que vai gerar sair desse ponto. Vai vir parar aqui, ó, mais ou menos nessa região que eu vou
riscar aqui que vocês estão vendo. Então, esse aí gera dor. Tanto a gente que é irritante, porque dói mesmo a cabeça, tem a ver totalmente com o nível sonoro. Então, veja só que a música, ela é um pouco maior, a região da música, ela é maior do que a região da fala. E isso aqui vai abarcar alguns outros animais. Por isso que alguns animais conseguem escutar. E a área do som, toda essa limitação. Então, obviamente que isso aqui é um ouvido humano padrão, não é um ouvido, digamos assim, defeituoso. Essa região, para pessoas que são defeituosas, essa região pode ser diferente, entendeu? Eu estou fazendo aqui, por exemplo, outra região de uma pessoa diferente. Pode ser que seja completamente diferente disso. Pode ser que uma pessoa tenha um nível sonoro em função da frequência dessa região aqui, ó, que eu estou achurando, por exemplo. Ó. Certo? Mas isso aí que está desenhado é o limiar, é a região, o limite de audição de um ouvido bom. Lembre disso, tá certo? Então, tudo que transcender, veja só, o limite da dor, essa linha aqui, ó, essa linha que eu estou correndo, dentro dessa faixa de frequência, acima desses níveis, eu tenho o limiar da dor. Tá certo? Então, veja só, se eu tiver frequência entre 20 e 50 Hz, eu consigo ouvir sons de mais de 120 decibéis sem sair do limiar da dor. Mas, por exemplo, nessa faixa que eu disse, de pessoas irritantes, entre 1000 e 5000 Hz, o limiar da dor é mais baixo, ou seja, ele é menos de 120. Então, isso é um gráfico, digamos assim, padrão, de um ouvido padrão. Tá certo? Bem, pessoal, era isso que eu tinha que apresentar para vocês, a parte de ondas. Na próxima aula que eu vou mandar vai ser somente exercícios, tá certo? Alguns outros exercícios que eu vou responder do livro. E seria bom vocês olharem nessa página do professor Anderson sobre as soluções. Lá ele mostra várias soluções de vários problemas, de vários capítulos, não só do Resnick volume 4, mas de outros, tá certo? Me desculpa aí o atraso, eu estava ocupado aí com um artigo que vai sair essa semana. Depois eu mostro para vocês, tá certo? Bem, eu não falei uma coisa que é interessante. Por exemplo, meu filho, ele não tem a audição de um dos ouvidos. Esse limiar da dor, esse gráfico é diferente para ele? Não. Porque a gente tem 2 ouvidos, mas isso aqui é um gráfico de média. Então pode ser que somente com um ouvido ele tenha uma capacidade auditiva semelhante a essa. Obviamente que vão ter, como eu fiz desenho aí, tem pessoas que têm um nível diferente, vão ter variações nesses limites, né? Isso que eu estou dizendo de limite, o que eu estou chamando de limite, seria toda contornar essa região aqui, certo? Para que um ouvido, digamos assim, hemétrope, sem problema nenhum. Tudo bem? Isotrópico. Bem, valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima aula.